Valendo! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula número 2 da Tropa do Careca Pré-Pazes 1. Hoje, pessoal, tema muito legal, muito importante para a gente trabalhar. Nós vamos trabalhar com cartografia, conceitos gerais, o que vai aparecer na prova para vocês, o que pode pintar ali, como o Bases cobra esse conteúdo. Acho que vai ser muito legal. Acho não, tenho certeza que vai ser muito legal. Vocês vão curtir muito. Então, já cola comigo aqui, porque vai ser um sucesso, tá, galera? Hoje a nossa aula, ela tem como missão responder uma das questões da prova. Como eu já falei com vocês, o PASES, ano passado, ele foi bem didático. Como assim didático? Ele separou a prova de ciências humanas em 3 questões para cada área do conhecimento. Então, geografia ficou com 3 questões, filosofia 3, sociologia 3, história 3. E dentro da geografia, nós temos 3 grandes tópicos para serem trabalhados: conceitos básicos, cartografia e América Latina. E aí, o que aconteceu? Chegou lá na prova, tinha uma questão de conceitos básicos, que inclusive estava analisando o conceito de território, uma questão de cartografia, que estava falando de movimentos terrestres, e uma questão de América Latina, falando ali sobre as questões socioeconômicas do continente. Então, a gente espera, eu espero, que a prova do PASES 1 esse ano vai repetir esse esquema. Vai trazer 3 questões de geografia e uma questão de conceitos básicos, uma questão de cartografia e uma questão de América Latina. Aí, uma coisa legal que a gente pode imaginar nesse contexto é que conceitos básicos, falou de território, pode ser então que vá trabalhar um outro conceito esse ano. Cartografia, trabalhou movimentos terrestres, pode ser que esse ano vá trabalhar um outro conteúdo. Mas é óbvio, nós não vamos deixar de ver os movimentos terrestres. América Latina cobrou questões socioeconômicas, pode ser que trate um outro tema aí relacionado ao continente. Então, a ideia é a gente abraçar o tema para não deixar passar nada. Quando chegar lá na prova, a gente vai ter certeza. Olha só, Careca falou sobre isso aqui, ele falou que poderia aparecer desse jeito e apareceu. Essa é a nossa ideia, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. Inclusive, estou colocando uma live no Instagram rapidinho para ver se chama a galera para vir para cá, porque vai ser muito legal. Você que está aí acompanhando on demand, depois aí a nossa aula, pelo YouTube, também seja muito bem-vindo. Eu te peço para você se inscrever no canal, dar um like no vídeo, compartilhar com seus amigos que também vão fazer a prova do PASES, tá? Então, chama a galera para participar. E você que está aí no Instagram, esse recado é especial para você. Vem fazer parte também do Tropa do Careca, aqui no PASES 1. Hoje nós estamos tendo aqui pelo Google Meet a nossa aula número 2, tá? Do Pré-Pazes 1. Conto com a presença de vocês, vai ser muito legal. E você que vai fazer o Pazes 2, recado para você aí, assim que sair o edital com o conteúdo programático, as nossas aulas vão começar também. É gratuito, tá? Então, é um presente que eu dou para vocês aí, que vão fazer o PASES 1 e 2, essas aulas gratuitas com conteúdo de geografia, de filosofia, de sociologia, todas lecionadas por mim, que vou aí destrinchar o conteúdo programático do PASES para você gabaritar as provas e poder acessar a segunda melhor universidade de Minas Gerais, com vários cursos em várias áreas, e realizar o seu sonho do curso que você tanto almeja.
beleza? A minha ideia é realmente ajudar você a participar dessa querida jornada que é o PASES, que está só começando. E aproveita que a concorrência está baixa, hein? Ó, vou desligar aqui essa live já, foi só para dar esse recadinho para vocês, que eu vou continuar aqui com os meus queridos no Google Meet, mas eu espero você no meu grupo do WhatsApp, vai lá no link da bio aqui no Instagram, acessa lá, entra nos nossos grupos de pré-pases 1 e 2, né, dependendo da prova que você vai fazer, e as nossas aulas vão estar sempre disponíveis. Ô, Lucas Albuquerque, meu filho, entra aqui na aula online comigo no Google Meet, cara, vem para o nosso grupo aqui, ó, não fica só no YouTube assistindo depois, não, vem assistir ao vivo, tá bom? Pessoal, olha só, beijão para vocês, até mais, eu conto com a presença de vocês lá, beleza? Tamo junto, hein? Valeu! E vocês aqui no Google Meet e no YouTube, vamos continuar com a nossa presença ao vivo aqui. Desculpa esse tempinho para o recadinho, mas foi rápido. Vamos direto para o assunto, então. A gente vai falar de cartografia, pessoal. Cartografia que nada mais é, olha só, é uma ciência, até separada da geografia, na verdade, no âmbito acadêmico. Inclusive, existe um curso aqui na UFV, né, eu moro aqui em Viçosa, chamado curso de Engenharia de Agrimensura e Cartografia. Então, existe um curso de engenharia voltado para questões cartográficas, para elaboração de mapas. Então, é muito legal. É a representação, então, da superfície terrestre através dos mapas. Isso aí, ó, mapa mundi político, que vocês com certeza já conhecem, só para trazer uma noção do que é um mapa. Nós vamos falar de vários atributos. Essa aula, provavelmente, a gente vai fazer parte 1 e parte 2. Semana que vem a gente deve continuar, então, com o assunto de cartografia, tá? Eu acho que não vai dar para a gente abarcar todas as temáticas na aula de hoje. Então, a gente continua na próxima aula trabalhando sobre esse tema importante. Eu já começo aqui com vocês, né? Vamos lembrar de Rosa dos Ventos, direcionamento, né? Temos que sempre lembrar algumas coisinhas sobre questão de orientação geográfica, pessoal. A primeira delas são os chamados pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Lembrando, pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, norte, sul, leste e oeste, e os pontos colaterais, que são nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste, tá? Subcolaterais, pessoal, olha só, eles até podem aparecer, mas muito difícil de serem cobrados, tá? Então, só um parâmetrozinho aqui eu tenho para vocês, e depois eu vou deixar o material para você que é do grupo do WhatsApp, o material da nossa aula, com os slides que a gente utilizou aqui lá no nosso grupo, que então tem a lista, né, dos pontos cardeais, dos pontos colaterais, dos subcolaterais, termos cartográficos comuns que vocês precisam trabalhar. Não vou me prender muito nisso aqui, não, mas isso aqui é um material legal para você dar uma estudada e dar uma lembrada. Por quê? Porque isso pode aparecer lá na sua prova. E se aparecer, você vai saber responder o que, que ele significa, como ele se comporta e tudo mais. Então, é importante para você ter uma noção geral, uma noção básica sobre esses termos, beleza? Então, fiquem à vontade, depois não precisa printar a tela, você que faz parte aí do nosso curso, você que está no YouTube e quiser printar, não quiser entrar no nosso grupo lá de aulas ao vivo, com acompanhamento, tudo bem, mas você está perdendo, por quê? Porque lá no nosso grupo, eu coloco, além do material da aula, o link das aulas ao vivo, assim que sair cronograma com matrícula, taxa de inscrição, todas essas informações eu coloco para vocês lá no grupo do WhatsApp, beleza? Então, você não precisa perder tempo, né? Corre lá e vem participar, porque é de graça. Estou aqui disponível para vocês, beleza? Aqui é o movimento aparente do Sol, pessoal. Olha só, uma coisa importante: a gente sempre vê o Sol se movendo sobre o céu, né? Porém, a gente sabe muito bem que, na verdade, quem realiza o movimento terrestre, né,
Já acabei de falar, quem realiza esse movimento é a Terra, né? O Sol, então, ele nasce a leste e se põe a oeste por conta do movimento que a Terra faz, chamado de movimento de rotação, tá bom? Aqui, os tipos de norte que nós temos, norte geográfico, que é o norte indicado no Polo Norte geográfico, o norte magnético, que tem a ver com o campo magnético da Terra, que não está exatamente no Polo Norte geográfico, e o Polo Norte de quadrícula, que aí está mais relacionado com a projeção cartográfica que a gente faz do nosso mapa, beleza? Aqui, alguns tipos de sistemas que nós utilizamos na cartografia. Tudo isso que eu estou passando com vocês aqui, ó, são questões secundárias, tá? Que provavelmente não serão cobrados diretamente na prova, mas que é bom vocês saberem que existem, beleza? Aqui a gente entra um pouquinho na rotação da Terra, e eu vou pedir só um segundinho para vocês, e eu volto agora. Um segundo. Voltando aqui, pessoal, olha só. Chegamos, então, na parte importante, que inclusive foi a parte cobrada na prova do PASES do ano passado, perguntando qual é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. A pergunta era essa, e era o movimento de translação. Esse aqui é o movimento de rotação. Vai que agora o PASES pergunta para você assim, qual é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo? Movimento de rotação. Vamos lembrar, então, movimento de rotação. A Terra gira em torno do seu próprio eixo, ela dura cerca de 24 horas. Ai, Paulo, ela dura 23 horas, não sei quantos minutos, não sei quantos segundos. Foca nas 23 horas. Ó, nas 24 horas, tá? Arredonda esse tempo aí, porque a gente vai fazer essa contagem, vai arredondar lá no ano bissexto. O movimento de rotação, então, é responsável pela sucessão dos dias e das noites, beleza? Então, a gente tem aí, né, a Terra girando em torno de si mesma, um giro de 360 graus, que dura cerca de 24 horas, e essas 24 horas, então, vão definir os dias e as noites. Diferente do movimento de rotação, nós temos o movimento de translação, que é aquele movimento em que a Terra passa em torno do Sol. É esse agora a gente precisa dar uma melhorada na configuração dele, né? Ele dura cerca de 365 dias e 6 horas. E aqui, as 6 horas, nós não podemos ignorá-la. Por quê? Porque essas 6 horas nós acumulamos elas e de 4 em 4 anos nós temos a promoção do chamado ano bissexto. O ano bissexto, então, a cada 4 anos. E o que é o ano bissexto? Basicamente, para todo mundo saber, ó, dia 29/2, o dia 29 de fevereiro, que acontece apenas de 4 em 4 anos. No ano passado, 2024, nós tivemos ano bissexto, e agora o próximo ano bissexto que nós teremos será no ano de 2028, beleza? Ele é responsável, o movimento de translação, pela sucessão das estações do ano, tá? Primavera, outono, inverno, verão, tá? E essa sucessão acontece através dos solstícios, que são os dias que marcam a entrada do inverno e do verão, e os equinócios, que são os dias que marcam a entrada da primavera e do outono.
Lembrando o seguinte, existe uma diferenciação por conta do eixo de inclinação da Terra entre a entrada do inverno e do verão, da primavera e do outono, nos hemisférios sul e norte, tá? Então, quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte e vice-versa. Quando é primavera no hemisfério sul, é outono no hemisfério norte e vice-versa. Por isso, os solstícios marcam, tá? O solstício de verão, ele marca o dia mais longo do ano em termos de duração de horas mesmo, tá? E a noite mais curta, obviamente. Já o solstício de inverno, ele marca a noite mais longa do ano e o dia mais curto do ano. Já nos equinócios, tanto no de outono quanto no de primavera, nós temos exatamente 12 horas de duração da luz e da escuridão em todos os lugares do mundo. Ou seja, desde o Polo Norte até o Polo Sul, em todos os lugares do planeta, nesse dia de equinócio, nós temos 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. Olha que legal. Até porque, por conta do eixo de inclinação da Terra, de acordo com as zonas climáticas do nosso planeta, a duração de horas de luminosidade durante o dia varia. Por exemplo, próximo ao Polo Norte ou ao Polo Sul, durante o inverno, por exemplo, nesses dois polos, ficam alguns dias sem a presença do Sol. Enquanto no verão, nós vamos ter aí dias sem escuridão. Olha que loucura. Em contrapartida, próximo à linha do Equador, nas regiões equatoriais, que nós chamamos, todos os dias do ano tem praticamente 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Não varia. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, em Viçosa, cidade da UFV, a variação é muito pequena, né? Às vezes a gente percebe, por exemplo, durante o inverno, às vezes amanhece 6 horas, 6h15 da manhã, anoitece por volta de 5h30, 15 para 6 da tarde. Já no verão, amanhece por volta de 5, 5h20 da manhã, e anoitece apenas às 7, 7h30 da noite. Ou seja, a variação é muito pequena. Em outros lugares, né, próximo, sei lá, da Argentina, na Europa, nos Estados Unidos, essa variação de luminosidade não é tão grande quanto nos polos, mas também não é tão curta quanto próximo da linha do Equador. Beleza? Pessoal, essas aqui são as zonas térmicas. Né? Então, imaginem, aqui próximo às zonas tropicais, nós vamos ter basicamente 12 horas de luz e 12 horas de escuridão o ano todo. Nas zonas temperadas, nós vamos ter uma variação de luminosidade maior, que não é tão grande quanto na zona polar. Lembrando uma outra coisa, as estações do ano também se comportam de forma diferente nas zonas térmicas. Nas zonas tropicais, por exemplo, nós temos o ano todo basicamente quente. Os invernos aqui não são rigorosos, não batem abaixo de 0 grau quase nunca, é muito difícil de acontecer. Né? E nós não temos, por exemplo, presença de neve nas zonas tropicais, a não ser que tenha, como por exemplo aqui a Cordilheira dos Andes, que está mais ou menos nessa região aqui, onde eu risquei, que tem grandes altitudes, e aí pode ter presença de neve. Fora grandes altitudes, nós não vamos ter. Então, as temperaturas não são muito baixas no inverno. Nas zonas temperadas, tanto norte quanto sul, são aquelas regiões onde parece que a gente está no desenho animado, né? Que tem ali as estações do ano muito bem definidas. O verão bastante quente, com muito calor. O outono com as folhas secas caindo ao chão. O inverno com a presença de neve. A primavera, a estação das flores, que a gente gosta de ver nos filmes, nos desenhos animados, está presente nas zonas temperadas. Agora, nas zonas polares, é frio, meu amigo, o ano todo. É difícil bater 0 grau no inverno. É sempre temperatura negativa. É muito difícil de encontrar em alguma região polar com temperaturas positivas ao longo do ano. Então, é muito complicado essa situação. Assim. Por isso, inclusive, que no Polo Norte existem pouquíssimas pessoas que vivem lá, né? A população é muito pequena nessa região, e na Antártica, então, lá no Polo Sul, ninguém vive, ninguém mora. As pessoas que estão lá hoje, por exemplo, estão para fazer pesquisas científicas. Ninguém está lá
realmente para viver, para morar naquela região. Beleza? Tem algumas questõezinhas, mas nós vamos passar adiante, porque o mais importante é a gente ir no conteúdo. Inclusive, só para vocês terem noção, esse material vai para vocês com as questões, então vocês vão poder, né, fazer as questões depois em casa, tranquilinho, tentar resolver e tal. E nós vamos ter uma aula bônus durante essa semana. Eu ainda não sei exatamente o dia, mas eu acredito que na quarta-feira nós vamos ter uma aula bônus fazendo os exercícios, as questões que caíram no PASES no ano passado. Então vocês têm esse respaldo, já aconteceu o PASES. Então nós vamos fazer as questões do PASES 1 que apareceu na prova de 2024, tá? Então vai ser uma aula extra para vocês aí, muito provavelmente na quarta-feira, mas aí eu comunico vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. Por isso que você que está assistindo aí no YouTube on demand e não faz parte do nosso grupo ainda, eu te convido a fazer parte, porque é assim que você vai conseguir ficar atualizado sobre as atualizações, é muito bom, né? Vai conseguir ficar atualizado aí de tudo que está rolando no Tropa do Careca, tudo que vai rolar na prova do Pazes. Né? Então, vem com a gente, porque está sendo muito legal. Eu estou tendo muito prazer de fazer isso aqui. Eu tenho certeza que quem está acompanhando, quem está assistindo, quem está participando, também está gostando muito, tá? Então, vem com a Tropa do Careca, vem ser feliz aqui comigo e se preparar para essa prova que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua realidade. Eu estudei na UFV, eu sei do que eu estou falando. Eu fui muito feliz fazendo a minha graduação lá. E eu tenho certeza que você também será muito feliz estudando numa das melhores universidades do país. Não tem como não ser feliz na UFV. Eu tenho certeza que lá é o lugar para você também. Basta você querer. E tem que querer muito para passar. Então, aproveita esse momento. Eu sou o único professor que está fazendo isso aqui, esse tipo de trabalho na internet, trabalhando ao vivo com os alunos, deixando o vídeo salvo no YouTube. Pode pesquisar lá. Ninguém está olhando o conteúdo programático e te passando as dicas de forma gratuita, como eu estou fazendo com você aqui. Então, bem, aproveita esse momento, tá? Pessoal, continuando a nossa aula aqui, ó, nós vamos entrar num assunto muito, muito, muito legal e importante, que são coordenadas geográficas, tá, pessoal? Para entender coordenadas geográficas, vamos lembrar, sistema de posicionamento geográfico, e esse sistema de posicionamento geográfico se dá pelo sistema lat-long, sistema de latitude e longitude. E o que é a latitude? Latitude é, olha só, distância em graus de um ponto até, vou chamar de LE, tá? Até a linha do Equador. Então, é a distância em graus de um ponto até a linha do Equador. Ou seja, pensem comigo, são linhas horizontais, os paralelos, né? Então, latitude é a distância em graus. Paralelos são as linhas horizontais. Por exemplo, a própria linha do Equador é um paralelo. Os trópicos de Câncer e Capricórnio, o ciclo polar ártico e antártico também são paralelos. Esses paralelos, então, contêm graus, que a gente fala, por exemplo, sei lá, 30 graus. Eles podem conter também minutos, sei lá, 25 minutos, e também segundos. Vou colocar aqui 35 segundos. Isso aqui, ó, é uma latitude, ou sei lá, norte. Então,
30 graus de latitude norte. 30 graus, 25 minutos, 35 segundos de latitude norte. Por exemplo, esse ponto aqui, eu vou chamar ele de ponto A, ele pode ter aí 30 graus, 25 minutos, 35 segundos de latitude norte. Então, ao todo, se distribuem 180 graus de latitude, desde o Polo Norte até o Polo Sul, dividindo 90 graus para norte, 90 graus para sul, a partir da linha do Equador. Isso significa, então, olha só, que a linha do Equador aqui, ó, ela tem 0 graus de latitude. Então, quanto mais eu me afasto da linha do Equador, tanto para o norte quanto para o sul, eu vou aumentando os meus graus de latitude. Por exemplo, o ponto A aqui tem 30 graus, 25 minutos, 35 segundos de latitude norte. O ponto B aqui, ó, ponto B, ele tem 30 graus, 25 minutos e 35 segundos de latitude sul. Então, como que se lê, na verdade? Se lê da seguinte forma. Não é assim, do jeito que eu fiz aqui. Eu vou até apagar. Na verdade, é o contrário. Ponto A. Aí eu vou colocar ponto A. 30 graus, 25 minutos, 35 segundos de latitude norte. Ponto B. 30 graus, 25 minutos, 35 segundos de latitude sul. Qual que é o problema? Se eu fizer um ponto C aqui e eu fizer um ponto D aqui, olha que coisa. Eu não consigo saber o posicionamento cartográfico, a coordenada geográfica dele ainda. Porque o ponto C também tem 30 graus de latitude norte e o ponto D também tem 30 graus de latitude sul. Ou seja, o ponto C está na mesma latitude do ponto A e o ponto D está na mesma latitude do ponto B. Isso é um problema. Para solucionar esse problema, o que nós fazemos? Montamos o chamado plano cartesiano. E além das latitudes, nós temos também a longitude. Tá? A longitude, que é basicamente a mesma coisa que a latitude, porém de forma longitudinal. Né? São, então, a distância em graus de um ponto até, vou chamar de MG, o meridiano de Greenwich. Esse meridiano, inclusive, ele foi escolhido para ser o meridiano que divide o nosso planeta em dois hemisférios, o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Por que eu digo que ele foi escolhido? Pensem só, a Terra tem 360 graus de curvatura. Sendo assim, ela poderia, nós poderíamos ter qualquer meridiano para ser o meridiano que dividisse a Terra em dois hemisférios. Mas, na Conferência do Meridiano, no final do século XIX, dentre outras coisas, ficou decidido que esse meridiano que passa lá sobre o castelo de Greenwich, Palácio de Greenwich, na cidade de Londres, seria o meridiano responsável por dividir o planeta em dois hemisférios. E, a 180 graus de longitude dele, a linha internacional de mudança de data seria, então, a responsável também por completar essa divisão dos dois hemisférios. Como nós temos 360 graus de curvatura, distribuiu-se então esses 360, 180 para leste, 180 para oeste, a partir do meridiano de Greenwich. Da mesma forma, olha aqui, olha só. Esse ponto A aqui, ele tem, olha lá, ponto A, 45 graus de longitude leste. Já o ponto B, olha só aqui, ele aqui, ó. Ele tem, ponto B, 30 graus
de longitude oeste. Então, isso vai demonstrar que a lógica é a mesma da latitude. Porém, ao invés da linha ser uma linha horizontal, é uma linha vertical, que são os meridianos. O que são os meridianos? Linhas verticais. Linhas verticais, inclusive, que contêm graus de longitude. Enquanto os paralelos são linhas horizontais, que contêm graus de latitude, os meridianos são linhas verticais, que contêm graus de longitude. Então, isso aí é importante. Quando eu uno a latitude e a longitude, eu tenho a coordenada geográfica. Vamos lembrar que a regra do plano cartesiano diz o seguinte: em um ponto, vou fazer aqui, ó, aqui no cantinho, ó, em um ponto, traçam-se infinitas retas. Eu posso passar várias retas aqui para todo lado desse ponto. Que então eu vou ter, em um ponto, traçam-se infinitas retas. Porém, olha aqui, entre duas retas, nesse caso aqui, ó, x e y, latitude e longitude, cruza-se apenas um ponto. Nunca mais essas retas vão voltar a se encontrar. Então, entre duas retas, aí eu vou fazer do ladinho aqui, ó, só se traça um único ponto. Portanto, esse ponto único dentro do planeta Terra vai ter uma coordenada geográfica. Vamos lembrar lá daquele ponto A, que vai ter 30 graus. Aí eu não vou falar os minutos e segundos, não, tá? De latitude. Opa, aí eu errando aqui, ó. 30 graus de latitude norte e, quanto tinha aqui no ponto A, 45 graus de longitude leste, ou seja, mais ou menos aqui assim, o ponto A, 30 graus norte, vamos fingir que é 30 graus norte, vamos fingir que aqui também, ó, é 45 leste. Pronto. E isso é uma coordenada geográfica, tá? E aí, ó, trouxe para vocês aqui, depois vocês fazem em casa, tentem fazer cada uma das coordenadas geográficas aqui, tá? Já fiz ali, por exemplo, olha só, a letra A, 50 graus de latitude sul e 100 graus de longitude leste. Quando vocês pegarem o material depois, façam em casa esse exercíciozinho de tentar acertar. Por quê? Porque depois tem um gabarito aqui para vocês, tá? Trouxe o gabarito para vocês darem uma olhadinha depois. Pessoal, alguma dúvida sobre o que foi trabalhado até aqui, até agora? Se não tem dúvida, manda um joinha para eu saber que está tudo bem. Ou me fala no chat. Beleza, obrigado, pessoal, pelo feedback. Obrigado, vocês são demais. E, seguinte, para finalizar a nossa aula de hoje, último temazinho bem rápido. Seguinte, elementos do mapa. Vamos aprender rapidamente a ler e interpretar o mapa. Pessoal, existem alguns elementos que são importantíssimos na leitura e interpretação de um mapa, que são o título, e o título precisa responder três perguntas, que são o que, onde e quando. Eu preciso saber ler o mapa e ele precisa me dar as informações concretas. Prestem atenção aqui. Vamos ver se esse título ele está respondendo todas as perguntas que nós precisamos.
Mulheres na população economicamente ativa, 2014. Mulheres na população economicamente ativa, 2014. Falta algo nesse título. O que falta nesse título? Na verdade, aqui, ó, entre ativa e 14, tinha que ter a seguinte coisa aqui, ó, no Brasil. Por quê? Imagine uma pessoa, sei lá da Alemanha, que não conhece o formato do território brasileiro. Ela não vai saber que esse é o território brasileiro. Então, precisa ser informado. Você talvez saiba, mas o seu coleguinha talvez não é tão bom de cartografia assim. Então, é necessário ter a informação. O que? Mulheres da população economicamente ativa. Onde? No Brasil. Quando? 2014. Obviamente que a pergunta o que precisa ser respondida, porque você tem que saber o que está sendo representado no mapa. O local, eu já expliquei o motivo. Agora, quando? Seguinte, se eu comparar esse mapa com o mapa descrito da seguinte forma: mulheres na população economicamente ativa no Brasil 2024. Com certeza, os mapas vão ser diferentes. Portanto, para eu fazer até uma análise comparativa, eu preciso do ano. Então, o mapa precisa responder essas três perguntas, sempre. Então, sempre se atente a isso quando você for fazer uma leitura e interpretação de um mapa. Olha só, legenda é o segundo ponto, e ela precisa me responder, olha só, todas as características do mapa. Aqui, ó, a legenda ela está em dois momentos. Ela está na nomenclatura dos estados, com as siglas de cada um dos estados bonitinho, e aqui a legenda de cores, representando o seguinte, uma escala em rosa, quanto mais escuro o tom de rosa, maior a participação das mulheres na população economicamente ativa, ou seja, aquela população que trabalha. Então, todos os estados da região sul, todos os estados da região sudeste têm uma grande participação das mulheres. No Nordeste, olha só a Bahia e o Sergipe. No Centro-Oeste, só o Mato Grosso do Sul. Na região Norte, não tem nenhum estado com uma participação massiva das mulheres no mercado de trabalho, na população economicamente ativa. Em contrapartida, olha só, Pará e Alagoas são os estados com menor participação. Por que eu sei ler tudo isso? Ao analisar a legenda, eu percebo aqui no meu mapa toda a descrição. Isso é importante demais, beleza? Orientação cartográfica precisa sempre estar aparecendo aqui a Rosa dos Ventos. E está faltando uma coisa nesse mapa, que são aquela coisinha que a gente acabou de aprender, que são as coordenadas geográficas. Precisam aparecer aqui os graus de latitude e longitude para estar um mapa completinho, para a gente poder fazer a análise e interpretação do mapa de uma forma concreta. Beleza? Por último, a escala. Escala, galera, para mim é o mais chatinho de todos, mas é o que? Ela informa quantas vezes a realidade foi reduzida no mapa. Então, a gente precisa ter essa escala da seguinte forma. Ela vai nos demonstrar cada centímetro no mapa corresponde a uma quantidade de centímetros na vida real. Portanto, ao fazer uma continha de escala, eu preciso utilizar essa fórmula aqui. 1 sobre E é igual a Dzinho sobre Dzão. Onde, e aí é muito importante, tá? Vem comigo aqui, vou até colocar de uma outra cor. É óbvio, é a escala. Dzão é a distância real. E Dzinho é a distância no mapa. Então, como que vai funcionar uma questão envolvendo escala? Imagine essa escala aqui, 1 para 25 mil. E eu quero saber qual a distância real entre dois pontos que no mapa possuem 2 centímetros. Então, o que eu vou fazer? 1 sobre 25 mil é igual a 2
centímetros sobre desão, que é o número que eu quero encontrar. Aí é aquela regrinha básica, né? A regrinha de 3. Seguinte, multiplica cruzado, D é igual a 2 vezes 25.000, 50.000. E pronto. Encontrei aqui a minha distância. Eu descobri que eu tenho, então, 50.000 centímetros de distância entre eles. Agora, vamos sempre lembrar, Paulo, e se a escala, se a escala não, os dados que forem me dados lá na questão tiver em quilômetro, em centímetro, vamos lá, sempre tem que transformar para centímetro, tá? Então, se eu estou lá com 1 metro de distância, para eu achar em centímetro, eu tenho que adicionar 2 zeros. 100 centímetros. Se eu tenho lá 1 quilômetro, eu tenho que adicionar 5 zeros. Então, 2, 3, 4, 5. Que 100.000 centímetros. Tá? Então, eu tenho que sempre fazer essa conversão. Geralmente, aparecem questões com metros, quilômetros e com milímetros. Então, se eu tenho 1 milímetro, eu tenho que reduzir 0, tá? Então, pode ser que eles deem lá, sei lá, 1 milímetro é 0,1 centímetro, tá? 10 milímetros, 1 centímetro. Eu tiro 0 neste caso. Geralmente aparecem essas 3 unidades de grandeza aqui, tá? Então, aí eu tenho que converter para centímetro para depois aplicar a minha regra, beleza? Tranquilo, pessoal? É isso aí. Na próxima aula, então, a gente vai trabalhar mais 2 pontos sobre cartografia, que são as projeções cartográficas e os fusos horários. Beleza? Antes da gente finalizar, eu queria perguntar a vocês, dúvidas, perguntas, querem dizer alguma coisa? Se não tem dúvida, manda joinha ou manda chat para eu saber que está tudo certo. Se tem dúvida, pode perguntar, fique à vontade. Beleza, Yasmin, muito obrigado. Meninos, muito obrigado. E é isso, galera. Olha só, recadinho final para vocês aí. Prestem muita atenção. Primeiramente, muito obrigado pela atenção de vocês, por participarem. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui na nossa aula. Para você que está no YouTube assistindo de forma posterior, vem para a Tropa do Careca assistir online comigo, ao vivo, participar, vai ser muito legal ter a sua presença aqui, tá? Entra lá no nosso grupo do WhatsApp, siga, né, o Prof. Careca nas redes sociais, está aqui embaixo, aqui na descrição, ó, o Prof. Careca em todas as redes sociais aí, ó, TikTok, Instagram. Curta o vídeo, comenta, compartilha, por favor. Se inscreva no canal aí, porque eu vou estar sempre postando. Toda segunda-feira tem aula aqui no canal para vocês curtirem, apreciarem um pouco e se preparar para PASES, tá? Lembrando sempre, e aqui é o único canal que está se dedicando, se debruçando na prova de ciências humanas do PASES para vocês. Inicialmente na geografia, mas nós vamos nos debruçar também na filosofia e na sociologia. Então, vem se preparar com a gente. Não perde tempo, é de graça. É para você se preparar. É para eu me preparar como professor também, porque eu tenho certeza que o PASES vai se tornar daqui a uns anos um grande vestibular. Enquanto ele não se torna um grande vestibular, você precisa prestar atenção, principalmente você que está no PASES 1, que você fazendo essa prova agora e indo bem na prova, você tem grandes chances de passar no curso que você quiser, porque a concorrência está muito baixa. E as pessoas não estão estudando para o PASES. As pessoas não estão estudando para o PASES, não estão levando o PASES a sério ainda. Então, essa é a oportunidade que você tem. Você vai fazer o diferencial. Você é o diferencial ao se preparar para o PASES. É você que vai fazer a diferença. Então, é você que vai alcançar o primeiro lugar, vai estar ali no top do top.
daqui 3 anos dentro da UFV, porque você se preparou primeiro, há mais tempo, com mais velocidade, com mais força, com mais intensidade ao longo desses 3 anos. Paulo, mas como você sabe disso? É só a gente pegar o que é o PISM hoje. Olha para o UFJF, extremamente concorrente. O PISM está extremamente concorrido. Mas tem muita gente se preparando para o PISM. Tem muita gente que já faz cursinho pré-PISM desde o primeiro ano do ensino médio e se prepara com força. Para o PASES, quase ninguém está fazendo isso. As pessoas não estão levando o PASES a sério. Sabe quando que as pessoas vão começar a levar o PASES a sério? No dia que elas verem as pessoas entrando no UFV com PASES e percebendo quanto PASES é fácil. E aí, essas pessoas que não fizeram PASES ou não levaram PASES a sério, quando deveriam ter levado, vão se arrepender. E vão falar, poxa, se eu tivesse estudado desde o primeiro ano, eu tinha entrado na UFV no curso que eu queria pelo PASES, que é bem menos desgastante do que pelo Enem. Até porque o PASES 3 é o próprio Enem. Só que ele é só 1/3 de todo o processo que você faz. Então, vale muito a pena se preparar desde já. Então, você que já está se preparando, parabéns. E conta comigo, conta com o meu apoio até o final desse processo. PASES 1 com Prof. Careca 2025 é nóis. Pessoal, beijão para vocês. Até semana que vem. Se preparem aí com a aula bônus que nós vamos ter de resolução de exercícios. E tamo junto. Valeu. É nóis, galera. Valeu. Abraço.